Olá, estamos de volta com a segunda parte da nossa aula da nossa escola dominical, o avivamento nas Escrituras Sagradas. Na primeira parte, nós falamos sobre algumas coisas sobre o avivamento nas Escrituras, nós deixamos claro, o avivamento no Antigo Testamento, nós deixamos claro também no primeiro vídeo que o avivamento no Antigo Testamento vinha sempre em épocas de crises morais e espirituais, onde Deus levantava profetas, sacerdotes e reis que entendiam a necessidade de um grande avivamento e clamavam por esse avivamento. E Deus enviava esse avivamento de maneira que o povo se convertia, de maneira que o povo se voltava para Deus. Vimos também que uma das características de de um ser humano avivado, de uma pessoa avivada, é aquele que deseja, os preceitos de Deus. Então, o avivamento genuíno e verdadeiro é aquele que tem como sua fonte principal e única a palavra de Deus. Avivamento genuíno e verdadeiro que não tem como fonte a palavra de Deus não é avivamento, é movimento. E nós vimos também que o avivamento, em primeiro lugar, ele é bíblico, em segundo lugar, ele é obra de Deus, em terceiro lugar, o homem é o alvo do avivamento, em quarto lugar, o avivamento tem como fonte a palavra de Deus, e em quinto lugar, o avivamento é alcançado pela oração. Tudo isso nós vimos na primeira parte da nossa aula, no primeiro vídeo, e agora nesse segundo vídeo nós vamos falar a respeito do avivamento no Novo Testamento. E a primeira coisa que nós queremos destacar nessa segunda parte é que o Novo Testamento é a parte das Escrituras que testemunha de maneira veemente e de maneira intensa a ação do Espírito Santo. Quando nós já abrimos as primeiras páginas do Novo Testamento, nós já vemos o Espírito Santo atuando fortemente no nascimento de Cristo. Quando a gente lê Mateus capítulo 1, Lucas capítulo 1 e 2, Marcos capítulo 1, por exemplo, nós vemos o Espírito Santo atuando de maneira intensa já no nascimento de Jesus, preparando ali, envolvendo Maria, com a sua virtude, para que Jesus pudesse ser gerado dentro do ventre de Maria. E nós sabemos que o Novo Testamento vai contar a biografia de Jesus, o nosso mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E Jesus é o maior exemplo que nós temos, adolescentes, de uma pessoa avivada. Quando nós olhamos no Novo Testamento, falando da questão de avivamento, de ser avivado, Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus, ele jejuou por 40 dias no deserto. Ele tinha intimidade com o Pai. No Novo Testamento diz que Jesus se retirava à parte para orar. Ele ensinou os seus discípulos a orar. Ele tinha uma vida separada, consagrada a Deus. E isso é característica de alguém avivado, tá? Ele ensinava os seus discípulos a buscarem a presença de Deus. E o Novo Testamento, nos Evangelhos, nós vamos ver a biografia de um homem avivado, que é Jesus Cristo. Ele teve uma vida de exemplo, uma vida viva na presença de Deus, O desejo de Jesus era fazer a vontade do Pai. Certa vez ele disse, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. E isso é uma característica da pessoa avivada. É o desejo de fazer a vontade de Deus. Então o Novo Testamento, quando se trata de avivamento, ele já vai começar trazendo o maior exemplo de avivamento que nós temos, de um homem avivado que nós temos, que é o próprio Jesus. Jesus tinha uma vida avivada. Jesus, ele andava com pecadores, ele comia na mesa de publicanos e pecadores, mas como Jesus tinha uma comunhão com Deus e era avivado na presença de Deus, ele não fazia, não praticava as coisas que aqueles publicanos e pecadores praticavam. Pelo contrário, ele influenciava aquelas pessoas com a verdade da palavra de Deus. E isso é característica de alguém avivado. Quando nós vamos olhar ainda no livro de Atos dos Apóstolos, que pode ser também chamado de Atos do Espírito Santo, nós vamos ver
a igreja, né, dando início, a igreja começando a sua obra, né, a igreja começando a exercer a grande comissão. Mas antes de chegar em Atos dos Apóstolos, nós vamos olhar no livro de João, no Evangelho de João, um Jesus prometendo para os discípulos a descida do Espírito Santo. E quando Jesus promete que enviaria outro Consolador, Jesus diz para os discípulos o seguinte: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse revestimento de poder era um grande avivamento que viria sobre os discípulos, de maneira que encheria eles de poder para pregar a palavra de Deus nos quatro cantos da terra. Mas o interessante é que Jesus diz: olha, vocês precisam ficar em Jerusalém. Então, quando o desejo de Deus é nos avivar, e quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos, adolescentes, que o avivamento é uma promessa de Deus, é uma promessa bíblica, é o desejo de Deus nos avivar, tá? É uma promessa de Deus. Isso nós já temos, por exemplo, o próprio Jesus, né? Que é aquele que traz vida em meio à morte. Jesus, além de ter uma vida avivada, ele trazia vida para as outras pessoas. Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus perdoou a mulher adúltera, Jesus curou o cego Bartimeu, Jesus curou o paralítico do tanque de Betesda e etc. Jesus libertou o gadareno, que tinha uma legião de demônios dentro de si. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos alguém que tinha uma vida avivada, mas alguém também que trazia vida para as outras pessoas. E além de trazer vida para as outras pessoas, esperança, cura, né, uma nova perspectiva, ele fez uma promessa para os seus discípulos: olha, eu vou rogar ao Pai para que o outro Consolador venha, e quando ele vier, ele vai encher vocês de poder para que vocês possam pregar. Mas vocês precisam ficar em Jerusalém. Para ser avivado por Deus, precisa ficar em Jerusalém, adolescente. Para ser avivado por Deus, precisa ficar em Jerusalém aguardando a promessa de Deus, porque o avivamento é promessa de Deus para nós, é uma promessa bíblica. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que inclusive é tema de hinos que a gente canta, diz assim o texto: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja que para se alcançar um avivamento é preciso orar, é preciso se humilhar, é preciso se converter, é preciso confessar os pecados diante de Deus para que essa promessa nós possamos alcançar. E é interessante que o avivamento é uma promessa bíblica, foi uma promessa bíblica para os dias dos reis, tá? Onde Israel vivia altos e baixos, e Deus faz essa promessa, mas é também uma promessa para os dias de hoje. Assim como foi uma promessa para os discípulos, quando Jesus falou a ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. E quando a gente chega no livro de Atos dos Apóstolos, que a gente vê uma ação muito forte, muito veemente do Espírito Santo, através dos discípulos e da igreja, nós vemos os discípulos aguardando a promessa de Jesus. De que maneira? Orando. Eles oravam. E a Bíblia diz que enquanto eles estavam orando, tá? A Bíblia diz que de repente veio do céu um som e encheu toda aquela casa. Um vento veemente encheu toda aquela casa e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Ou seja, eles aguardaram a promessa de Deus, mas aguardaram orando, esperando em Jerusalém. Então é uma promessa de Deus e é uma promessa para hoje o avivamento. É uma promessa para hoje. E nós devemos buscar essa promessa de todo o nosso coração e com toda oração e súplica. Tiago, o livro de Tiago, diz o seguinte: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o vosso coração. Então veja que nós precisamos se achegar a Deus, adolescentes. Nós precisamos nos aproximar de Deus.
E quando nós fazermos isso, Deus vai se aproximar de nós. Quando nós purificarmos o nosso coração, quando nós limparmos as nossas mãos e buscarmos a presença de Deus, Ele vai nos avivar, porque é promessa dele, é promessa bíblica e é promessa para os dias de hoje. Louvado seja Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Texto de Isaías, capítulo 55, versículo 6. Oséias, o livro de Oséias diz: buscai ao Senhor e vivei. Buscar a face de Deus é sinônimo de vida para o crente. Aquele que busca a presença de Deus, ele é avivado. E nós vemos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que o avivamento está presente no Antigo Testamento, o avivamento está presente no Novo Testamento, e o avivamento precisa estar presente nos dias de hoje na nossa vida. Louvado seja Deus. É uma promessa para hoje. Precisamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração e com toda súplica para que possamos alcançar essa promessa. É uma promessa bíblica. Deus deseja te avivar, Deus deseja me avivar, Deus deseja nos avivar como igreja. E que nós possamos ter uma vida semelhante à de Cristo, que é o nosso maior exemplo de um homem avivado na presença de Deus. Que Deus abençoe vocês, adolescentes. Fique com essa palavra, com essa lição, com essa aula, tá? O avivamento nas Escrituras Sagradas. O avivamento é bíblico e nós precisamos buscar por esse avivamento todos os dias, até que o Senhor volte para nos buscar. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.